que é importante a gente saber dentro dessa batalha espiritual é conhecer a natureza humana. Então, geralmente, a gente costuma chamar espírito e alma de uma realidade só, né? Até porque é a realidade invisível do homem. Então, não é uma abominação e nem é uma afronta você dizer alma, dizer espírito, como realidade interior, como realidade invisível. O corpo é visível, tocável, é destrutível. A alma e o espírito são eternos. Mas dentro dessa realidade interior, espiritual, a alma tem o sentido da mecânica, da ação do espírito. O espírito é a vida em si, é o sopro. O espírito é a vida. A forma com que eu me expresso no espírito é a minha alma. Lembra com aquele exemplo, é bem bacana, né? Que eu uso na restauração da alma. Então, o espírito é o templo. Lembra o templo de Jerusalém? O templo, onde Deus habita, onde Deus mora e onde estão as riquezas. A alma, o que é mesmo que eu falo lá? As muralhas que protegem o espírito e a forma com que eu me conecto com o externo, né? Então, não é errado você dizer assim, meu espírito, minha alma, como realidade interior, invisível. Ok, isso é verdade, é uma realidade interior. Mas dentro dessa realidade interior, a alma é a expressão da vida. Pensamento, sentimento e vontade. Então veja, por isso é que a nossa vida, a vida do corpo, ela se esvai, ela acaba. O sopro será tirado do homem, o corpo morre. Então, essa alma imortal, ela tem que ser transformada, porque não pode participar do céu com esse pensamento, com esse sentimento, com essa vontade. Então, o que fala a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. O corruptível será revestido do incorruptível, e o animal do espiritual, do eterno, né? O glorioso corpo nos será dado, para que essa alma, então, porque na verdade você, é muito interessante quando a gente fala assim, eu sou uma alma, né? Eu sou uma alma. Não tem problema nenhum você dizer isso como realidade interior. Só que você não pode esquecer que esta alma tem a vida que é o sopro de Deus, porque senão a gente vai cair naquela realidade da crença gnóstica. O que é o gnosticismo? É a busca pelo conhecimento, né? Eu quero conhecer, eu quero sempre conhecer. Veja que a tentação do demônio, ela é uma coisa muito astuta. Ele não diz para Eva assim, Eva, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque você vai me adorar, eu serei o seu Deus, eu serei o seu Senhor. Ele não fala isso. Em nenhum momento o diabo fala isso. Não. Ele não fala assim, eu quero ser o seu Deus. Ele fala para ela, você será uma deusa. Sim ou não? Ele não fala assim, o diabo não tem interesse nenhum de ser o seu Deus. Ele quer que você seja seu Deus, porque se você for um Deus, você vai fracassar e você vai ser escravo, então ele reina sobre você, automaticamente. Mais fácil. Ele não quer que você diga, adore-me, eu quero ser o seu Deus. Não. Ele quer que você seja o Deus da sua vida. Ele quer que você seja o centro, que você seja o Senhor de si mesmo, que você viva para si, né? É muito interessante isso. Na leitura de hoje a gente compreende um pouco dessa realidade. Presta atenção. Deus te fez a imagem e semelhança dele, sim ou não? Então, semelhança, a essência. A imagem, ela é reprodução. A semelhança é a essência, que vem de semente. Semelhança vem de semente. Ou seja, você tem a essência de Deus. Fala comigo, eu tenho a essência de Deus, né? O germe divino você tem. Você não é Deus, mas você tem a semente de Deus, né? São Justino vai dizer isso no século II, né? Nós todos temos a semente do verbo. Então, a semente do verbo é a vida. Então, você tem a semelhança de Deus, a essência de Deus, a divindade de Deus, que é a vida, porque Deus é vida, né? Fora dele não há vida. Então, você tem essa vida, o sopro. A vida é maravilhosa. Então, só que a imagem é de fato a projeção de Deus na sua vida. E olha que interessante, Gênesis 1, 26 e 27, né? Deus criou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e abençoou o homem. Abençoou o homem, abençoou o que ele fez, a imagem e a semelhança. Lá, no Novo Testamento, nós vamos ter a carta de Paulo aos Colossenses 1,15 sobre o tratado da encarnação do verbo. Os teólogos chamam esse episódio de o tratado da encarnação, porque ele fala assim, olha que lindo isso, Jesus
é a imagem do Deus invisível. Olha que forte. Colossenses 1,15. Ele quem? Jesus. A imagem do Deus invisível. Gente, quem é a imagem do Deus invisível? Então, Deus fez a gente a sua imagem. Quem é a sua imagem? Jesus. E quem é Jesus? O Cristo. Sim ou não? Acompanha comigo, não está difícil de entender. Ele é o Cristo. E o que significa Cristo? O escolhido, o ungido. Aquele que vive para dar a vida por muitos. Então, presta atenção, que bonito isso. Paulo escreve aos Efésios, que é o que eu vou falar hoje, a pregação de hoje, e a gente já pode ir adentrando agora. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, falando do homem velho e homem novo, né? Lembra que ele fala? Despojai-vos do homem velho, renuncia ao homem velho. O homem velho é o quê? Criado com ideias frívolas. Esse homem velho, ele é fruto do pecado. Ele tem ideias frívolas. Despojai-vos do homem velho corrompido. A imagem foi quebrada. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Que é a diferença da fé protestante e católica. Os protestantes acham que quando nós pecamos, perdemos tudo. Você acabou, não tem mais como salvar, não tem mais jeito, não tem mais salvação, não tem mais como. Você tem fé em Jesus e é só isso que basta. Não é assim que a gente acredita. A gente acredita que a semelhança foi conservada, o germe divino, a imagem quebrou, e Deus quer restaurar essa imagem em Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que ser restaurado à imagem de Jesus. Nós temos que nos configurar a Cristo, senão a vida não acontece. Por isso que você começa a entender a diferença entre alma e espírito, no sentido da dimensão. Não no sentido de outra realidade, não. A realidade é invisível, espiritual, isso é a mesma. Mas no sentido de dimensão. Então você começa a perceber que a semelhança, a vida está em nós, sim ou não? Deus continua na gente e não nos abandona, sim ou não? Mas a imagem foi quebrada. Os pensamentos corrompidos, sentimentos corrompidos, desejos corrompidos. Entenda alma, tudo aquilo que você pensa, sente e deseja. Isso está corrompido. Mas a vida está lá, você vive. Então o que precisa ser restaurado? A alma, porque essa vida será tirada, será sugada. A alma é eterna, ela não morre. Ou é condenação eterna ou é vida eterna. Agora, esse sopro que é em nós, a vida de Deus, que é a sua semelhança, que é a semente, a vida que acontece na gente, ela é o dom de Deus. Então as pessoas têm essa vida e nessa vida está o germe divino. Então, por exemplo, por mais que a pessoa pense errado, por mais que a pessoa sente errado e deseje errado, por mais que ela faça errado, tem vida nela, tem ou não tem? Tem vida nela. Então o que se converte? O espírito ou a alma? A alma que tem que se converter. Porque a vida está em nós estamos vivos, isso é dom de Deus. O dia que morrermos, esse sopro será tirado. Exatamente, por isso que a gente usa essa expressão de salvar almas. Por isso. Mas veja que a gente está falando isso só para a gente discriminar as realidades interiores e espirituais. Mas não é errado você dizer minha alma ou meu espírito como realidade interior e invisível. Agora presta atenção no capítulo 4 de São Paulo aos Efésios. Despojai-vos do homem velho corrompido, com suas ideias frívolas, pecador. Se desvencilha desse homem e reveste-se do homem novo, criado e gerado, feito a verdadeira imagem e justiça de Jesus Cristo. Então existe uma imagem, sim ou não? Cristo. Cristo é o ungido, o escolhido para viver e dar a vida por muitos. É para isso que veio o Filho de Deus. Mas eu sou chamado no Cristo, no Filho unigênito de Deus, eu sou chamado a ser filho também, e eu recebo o Espírito Santo, para ser um cristão. Fala comigo, cristão. O que é cristão? É um outro Cristo? Não, é como Cristo. Para sermos como Cristo, com Ele, por Ele e nele. Eu quero viver isso. Eu sou chamado, eu sou escolhido a ser Cristo. Então para pensar. Qual é a tentação do demônio? Quem é o Satanás? O anticristo. A batalha espiritual acontece aí. Deus fez você a sua imagem e semelhança, que é Cristo, para você ser Cristo, para você dar a sua vida por muitos, para viver para o outro. Fala para mim, fala comigo, viver para o outro. E o que o diabo fala para Eva? Viva para si. Viva para si. O anticristo é a vida para si.
E vamos falar o que é verdade. Aqui entra uma coisa que eu queria falar hoje, nesse momento, até sobre o jejum. O nosso ego é muito complicado. Nós temos uma coisa chamada ego, superego. Nós temos uma coisa dentro da gente que precisa ser alimentada, nutrida, olhada. O diabo, esse é o anticristo. E posso falar uma coisa para você? Se você ler a vida dos santos, leia a vida dos santos. Você vai chegar a uma conclusão. Todos eles tiveram uma grande vitória na vida. Sabe qual foi? Vencer o ego. Vencer a vida para si mesmo. Viver para o outro. Não tem outro caminho. Esquece. Eu converso isso com a minha esposa, converso com os meus filhos, eu converso com todo mundo. Às vezes, já aconteceu. Não sei se já aconteceu com você. É que lá em casa é assim, ó. Lá em casa sou eu, minha esposa, 4 filhos, minha mãe. A responsabilidade de cuidar da mãe é minha. Então, eu tenho que cuidar da minha mãe. Tem vez que não tem dinheiro para cortar o cabelo de 7, irmão. Não sei se já aconteceu isso com você. Não tem. Porque você vai cortar o cabelo hoje, é 30, 40, dependendo. Mulher é mais caro. Esse dia eu fui cortar o meu, custou 25. A Maria foi 50, pequena de 4. Eu fui na mulher e falei, tá errado isso aí, irmã. Eu tenho 2 metros, ela não tem nenhum. Não, uma mulher é diferente, porque tem um negócio de escova, papapá, não é verdade? Então, aí eu falei, como é que arruma? Fala para mim aí. Quem é trabalhador sabe do que eu estou falando. Como é que você arruma 7 cabelos de uma vez? Então eu falo assim, quem vai cortar cabelo agora, eles já sabem. Aí um aponta para o outro. É a vez dele, sempre o outro. Tem que ser. Raul Miguel está com o cabelo desse tamanho. Eu falo para ele, seu irmão, segura a onda, você é homem mesmo, está da hora. Semana que vem o pai vai para a missão, eu volto para cortar o seu. E ele fica beleza. Ele fala assim, pai, eu estou gostando desse cabelo grande assim. Né? Você percebe? Coisa simples do dia a dia. Que não é só eu que passo, todo mundo passa. Qualquer coisa, um sapato, às vezes fala, pô, não dá para comprar 7 pares de sapato. Não dá, cara. Então você tem que entender que ser Cristo, ser ungido, é desde as pequenas coisas até a morte de cruz. Você vive para o outro, e essa é a grande batalha espiritual. E o que é o jejum? E o que é abstinência, se não é você aprender isso? Veja que não tem nada a ver com um princípio, um preceito religioso só, que você faz para querer por sua própria esforço, meta e propósito, alcançar a santidade. Ninguém é santo por si só, você é santo por graça. Ninguém se converte sozinho. Se você acha que você faz jejum, e o seu jejum te salva, não é isso. O jejum te coloca na vida de Cristo. Porque Cristo é o Senhor que jejua. Para começar, Ele é Deus, sim ou não? Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus e jejuou. Jesus jejuou ou não jejuou? Ele absteu-se de ser Deus para ser homem. Olha o jejum onde está. Olha o jejum aonde está. Ele deixou, ele não se igualou, ele não quis prevalecer a sua igualdade com Deus, e ele veio se humilhar, assumindo a nossa carne, a nossa natureza. Jejum tem a ver com ser Cristo, dar a vida por muitos. Fala comigo, eu fui criado, escolhido e ungido para dar a vida por muitos. E dentre esses muitos, Deus escolheu uma porção mais especial que a sua família, sim ou não? Hein? E o esposo e a esposa capricha, que dentro dessa porção, Ele deu uma só para você, e um só para você falar, morre por esse aí. É dar a vida. O que é o jejum se não é isso? Percebe que o Senhor está bravo com Israel? Percebe que Ele está bravo? Ele está bravo, Ele está falando assim, vocês ficam aí com esses jejum de vocês aí, se abstendo de comida, passando fome, mas não muda de vida, briga com o outro, persegue o outro, prende o outro, empurrinha o outro, e você fica ali oprimindo o outro. Não é esse jejum que eu quero. O jejum que eu quero é libertar o outro, é para o outro. É o jejum do Cristo. Jesus não fez jejum. É difícil falar Jesus. Jesus não fez jejum quando Ele dá tudo de si, água, sangue, é para o outro. Quando alguém fala para Ele, Senhor, come alguma coisa, o que Ele fala mesmo? Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Mas o que Ele quer mostrar com isso? Que Ele é bom, que Ele faz jejum intermitente, né? Que Ele é poderoso na dieta? Não, é que Ele está dando a sua vida para o outro. Como é que pode uma pessoa aguentar ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber no deserto? Ou Moisés no Horebe, como pode?
pensando no outro, vivendo para o outro. Esta é a imagem, é isso que você tem que alcançar. É para isso que a gente jejua, faz penitência, não come carne, a gente abre mão disso, se priva daquilo, para a gente aprender a viver para o outro. Para o outro. Você foi criado, aí está a sua alma, percebe? Semelhança, o espírito, a vida, a semente, e na alma, a imagem. Então eu tenho que, Padre Zezinho, ó, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, né? Falar, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar no fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, ó. Por quê? Porque é isso. Santo Inácio de Loyola ensinou aquela oração para nós. Alma de Cristo. Olha que bonito, né? Alma de Cristo. Sangue de Cristo lavai-me, alma de Cristo confortai-me. Alma de Cristo. A alma de Cristo, o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, os desejos de Cristo. Por isso que a grande santificação está em fazer a vontade do Pai. Mateus 7,21, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E quem faz a vontade? A alma, porque o Espírito é a vida, mas a alma é a expressão da vida. Você fala, Rodrigo, mas são coisas diferentes? Na verdade elas são unidas, só na hora da morte, porque a hora que morre, o sopro da vida acabou, e a alma permanece. Não fica a alma e o Espírito, são coisas muito unidas, muito juntas, intrínsecas, né? Aquela coisa bonita. Mas são dimensões diferentes, que precisam ser cuidadas, como áreas. É preciso a gente acreditar que quando a gente fala assim, Senhor, cura meu coração, estamos falando da alma. Quando uma pessoa chega a ponto de querer morrer, é porque ela não encontra mais sentido, o espírito desfaleceu, esvaiu-se. O espírito não anima mais. A palavra alma vem de ânima, do grego. Quando você fala estou desanimado, está sem alma, a vida perece, a vida sofre, a vida fica prejudicada. Como a mulher do fluxo de sangue. Aquela cura, os teólogos dizem algo muito bonito dessa cura. Porque, olha, para o judeu, o que é a vida do corpo? O sangue. Livro de Levíticos, tá? Lá está escrito, o sangue é a vida do corpo. Aquela mulher, o sangue é a alma do corpo. Se o sangue é a alma do corpo, então aquela mulher perdendo o sangue, significa que ela está esvaindo a alma dela, está perdendo, fraca, abatida, impura. A hemorragia causada naquela mulher não tem cura, diz a Bíblia que ela gastou todos os seus dinheiros com médicos, e não conseguiu. Diz a Bíblia que ela ficou num estado muito deplorável, porque você sabe que ela era mulher, por ser mulher já era rejeitada, ainda impura, e ainda estéril, porque uma mulher com fluxo de sangue contínuo não pode gerar, não tem fluxo de fecundidade, não tem possibilidade de fecundidade, então seu fluxo de sangue é contínuo, então ela não pode ter mãe, não pode ser mãe, ela é impura, ela é pobre, porque gastou todo o seu dinheiro, e ela é mulher. Aquilo que para os judeus são 4 sinais de praga, de maldição. Para o judeu, bênção é terra, pertence e descendência. Ela não tem nem posse, nem descendência, porque não pode ter filho, por causa do fluxo. E ainda de tudo, ela é mulher e impura. Ou seja, aquela mulher é o sinal da depreciação da imagem. E aí ela fala o quê? Olha que bonito isso. Se eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Quem ficará curada? Jesus vai devolver para ela a alma que está se esvaindo. Jesus vai devolver para ela a dignidade. E quando ela toca, ela tem a sensação de estar curada. Seca a hemorragia, olha que bonito. Ela sente. Porque uma pessoa que há 12 anos está perdendo sangue, ela sente. De repente ela está sentindo que não está escorrendo mais, não está perdendo. Opa, parou. A sensação de estar curada. Naquele momento, a alma dela é tocada profundamente. E nesse momento Jesus fala, quem me tocou? Senhor, muita gente aqui, Senhor, tocando o Senhor. Não, alguém me tocou, uma força saiu de mim. A força curadora do Cristo. Ao Cristo, dar a vida por muitos. Uma força saiu de mim. Uma força que sai de mim, atinge essa pessoa e cura ela. Exatamente como eu falava de Naamã. Os sacramentos, a Eucaristia é isso.
É Deus que sai de si mesmo e vem até nós, na presença do pão. A confissão dos pecados é isso. O Deus, Jesus, se manifesta no sacerdote, que haja em persona Christi, na pessoa de Cristo, e que se doa por nós, na redenção. Assim é o batismo, o Espírito nos é enviado, ele vem do céu até nós. É sempre esse movimento, de sair de si. Por isso o sacerdote tem que viver a vida assim, na castidade, na doação, na renúncia da família, porque o sacerdote é um Cristo, ungido, ele age em persona Christi. Veja que na pessoa do sacerdote nós vemos esta imagem sendo restaurada, porque ele vive para o outro, tem que viver para o outro. O padre que não vive para o outro está vivendo sua vida errada, está vivendo não só a sua vida, mas o seu sacerdócio. É preciso viver para o outro, não para si. Atender confissões e rezar por nós, interceder por nós, porque o sacerdote é o que intercede por nós. Viver para o outro. E nós, a comunidade, segue o exemplo do Cristo. E vamos viver como cristãos, para o outro. Aquela mulher então vem e fala toda a verdade. E aí Jesus fala para ela: você está livre do teu mal, está curada, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque Jesus restaura não só a vida física dela, não só uma hemorragia, mas Jesus restaura a alma daquela mulher. Então essa batalha espiritual, ela precisa ser levada tão a sério, que eu preciso buscar aquilo então que eu falei no primeiro dia, primeira pregação, 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso ser, Paulo fala, aí ele especifica, espírito, alma e corpo, é o que está lá, sejam achados irrepreensíveis, conservados para a vinda do Senhor. Amém? Então fala comigo, minha vida deve ser conservada para a vinda do Senhor. Então nesse momento o que acontece? Eu tenho que entender, o céu é logo. Se o céu é logo, eu tenho que viver pronto. É essa a dinâmica. O céu é logo, então eu tenho que viver pronto, conservado. O que é conservado? Pega uma coisa que estraga e deixa ela fora da geladeira, ela vai estragar. Põe ela em estado de conservação. O que faz a confissão conosco? Nos purifica, nos perdoa, nos reconcilia com Deus, sim ou não? Nos deixa em estado pronto. O que a Eucaristia faz? Nos alimenta. O batismo nos purifica, nos santifica. Então você fica conservado. Conserva seu corpo, conserva sua alma, conserva seu espírito. Por isso que a batalha espiritual, como eu estava falando, acontece nessas três dimensões. Nos ares, o espírito, no mundo espiritual, invisível, no corpo, na carne, né? E no mundo. O tempo todo, o anticristo vai fazer você o tempo todo querer viver para si, olhar para o seu ego, ser egoísta. E eu estava pregando um encontro de casais, tinha um casal sentado aqui na frente, e eu falei assim, 1 Pedro 4,7, o segredo está lá, 4,11, está lá o segredo, caridade ardente. O fim de todas as coisas está próximo, está escrito lá. Tenha um para o outro uma caridade ardente. E aí eu defini o que é caridade ardente. O que é caridade ardente? Se colocar no lugar do outro. Falei, você precisa ter uma caridade ardente. E o que diz Pedro? Quem tem uma caridade ardente, traz sobre si fogo e brasas, que cobre multidões de pecados. Olha que lindo. Qual é o caminho então, para a gente se converter, para a gente ser santo, para a gente vencer o pecado? Caridade ardente, que é se colocar no lugar do outro. Aí eu falei para ela assim, para a mulher, você tem que se colocar no lugar do seu marido. E ela perguntou para mim assim, respondeu, porque mulher quando dá para ser bocuda, fala a verdade, hein? Vocês perdão da palavra aí, mas dá uma segurada, as irmãs, porque mulher bocuda tem hora. Então eu falei para o casal, você tem que se colocar no lugar dele. Sabe o que ela falou para mim? E quem se coloca no meu? Falou, no meio da pregação, falou, boca dura ainda. Sabe como é? Eu fiquei até chateado na hora. Porque eu saí de casa, estou dormindo fora do meu colchão, sem minha mulher, estou pregando a palavra, e essa mulher dá uma desanimada nessa em mim. Então fiquei falando para o seu bem, querida. Não dá vontade de falar uma coisa para ela assim? Então viva desse jeito, para dar tudo errado. Então ela falou assim, e quem se coloca no meu, já está errado, eu estou falando que tem que se colocar no lugar do outro. Para pensar, gente, é uma lógica. Eu tinha um professor meu, Chico, de Química, que ele falava assim, gente, só presta atenção que vocês aprendem, só isso. Só presta atenção que vocês aprendem, vocês não prestam atenção?
Depois sai falando, não entendi nada da pregação. Claro, não prestou atenção. Então presta atenção. Eu falei para ela, se tem que se colocar no lugar do outro, eu estou falando para você se colocar no lugar dele. É evidente que ele vai se colocar no seu lugar. Não é lógico. Você pensa que ela não respondeu? Você pensa que parou por aí? A hora que eu falei, ele vai se colocar. E sabe o que ela falou para mim? Esse? Tipo, esse cara, esquece. Esse cara não se coloca no lugar de ninguém. Ela não falou isso, mas esse, tipo assim, aqui não vai, irmão. Mas tem que ir, porque eu sou imagem e semelhança de quem? E quem é a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus invisível? Jesus, o Cristo. O que é o Cristo mesmo? Ungido e escolhido para dar a sua vida por muitos. Então eu sou Cristo, eu tenho que dar minha vida pela minha esposa, pelo meu pai, minha mãe, meu irmão. Tem, é isso. Não tem coisa pior no mundo do que filho querer mudar pai e mãe. A mãe já está com 80 e poucos anos, o filho está lá falando assim, mãe, só não pode ser desse jeito também não. Como não? Você com 82 anos, irmão? Dá um abraço nela. Sabe o que é batalha espiritual? É assim, ó, tem coisa na vida que você vai superar e tem coisa na vida que você tem que suportar. Se você não aprender isso, você nunca vai aprender a ser um guerreiro de Deus. Tem coisa na vida que você supera, tem coisa na vida que você suporta. E tem coisa que você suporta e depois supera. Tem coisa que você suporta até o fim. É assim. E Deus vai te dar força para as duas coisas. Amém? Amém. A minha mãe chega lá em casa e fala assim para mim, queria tanto uma panela. Eu falo assim, pois não, mãe, vamos lá comprar. Ela falou, não, é cara. Não, mas vamos comprar. Não, não quero. Não, mas vamos comprar. Para de gastar, você só gasta. Mas agorinha nós estávamos falando de comprar uma panela, já está gritando, brigando, que só gasta, por isso que só avisa, e a gente quer mudar a mãe não vai mudar, se Deus quiser. Sabe por quê, irmão? Você tem que entender que isso não é pecado, isso é jeito. Você tem que aprender a suportar. E tem que falar para sua mãe ainda assim, não vamos comprar panela, mãe. E depois, deixa passar uma semana e aparece com a panela lá. Sabe como é? Eu não estou falando mal da mãe, só estou falando de realidades que existem. É assim. Sabe como é? Teve um dia que tinha um padre em casa. Se ela estiver assistindo, ela está dando risada, certeza. Minha mãe. Aí o padre falou assim, estava tomando café com a gente. Aí o padre falou assim, ô, dona Geni, seu filho é uma benção. Ela falou assim, mas ele não gosta de mim. Como assim? Aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Fiquei com vergonha. Eu falei, vou morrer, abre um buraco. Eu falei, não, padre, ela está brincando. Ela falou, tô não. Não tô. Eu falei, mãe, eu te amo. É porque o padre está aqui. Não é verdade? Mãe, não tem dessa. Fala a verdade se não tem. Não, fala a verdade. Tem ou não? Rapaz. Depois eu perguntei para ela, por que a senhora falou aquilo? Ela falou, não sei, me deu vontade. A mãe da gente, o pai da gente, eles foram muito represados. Foram ou não foram? Tinha que engolir muita coisa. Tinha ou não tinha? Agora, meu irmão, eles já estão com a idade. E na cabeça deles estão falando assim, está acabando mesmo? Vou falar tudo o que eu quiser. E você se prepara, irmão, você tem que suportar isso aí. Porque para a sua felicidade isso aí não vai mudar, irmão. E avisa o marido, avisa o genro, avisa a nora. É assim. E eu não estou nem falando, eu não estou criticando a mãe aqui não, eu estou falando do jeito. Porque se você estudar a personalidade dos discípulos, cada um tinha o seu temperamento, tinha ou não tinha? Tinha o seu comportamento, sua personalidade. E nós vamos nos convertendo a cada dia. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com você ser uma pessoa que não muda, não transforma. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com uma realidade. E humanamente, a gente tem que ter maturidade para entender que certas coisas são dessa natureza. E a batalha espiritual é exatamente você viver para o outro. Talvez ela quer dizer que tem que ser mais amada.
que ela está carente, que ela quer mais atenção ainda. É isso. Porque a mãe, ela tem um negócio com ela, né? Ela se dá tanto, a vida inteira, pelo menos a maioria das mães. Se tem exceção, deve ser bem pouca. Mas a maioria da mãe e do pai se dá tanto, que depois que ela dá e que ela cresce, todo mundo, ela não tem de volta isso. Verdade ou não? Não tem. Já viu aquela frase que a mãe fala assim? Um dia você vai ser mãe. A gente não sabe se isso é bênção ou se é maldição, eu não sei. Ela fala assim, um dia você vai ser mãe. Ela regala os olhos assim, para dizer o quê? Para você entender eu. Só que nunca vai acontecer isso, porque você vai ser mãe, mas não dela, dos outros. Então não adianta, ela nunca vai ser recompensada, é verdade ou não? Meu Deus, olha para a cruz. Quando que Cristo vai ser recompensado? Quando? Nunca. Não vai ser. Mas nós devemos viver o amor intenso, inteiro, o máximo que pudermos. Por isso a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças. Mesmo que não é o bastante para Ele, mas com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Mesmo que sua força seja pouco, o entendimento quase nada e a alma bem pequena. Mas ama com toda a sua força. Deus não está pedindo nada demais para você. Ele sabe que o que Ele fez por você não tem como ser recompensado. Não tem como você vir à altura, mas o máximo que a gente pode. Amém? Com seu corpo, sua alma, seu espírito. Por que eu faço jejum? Porque eu amo a Deus. É por amor. Eu uno meu sacrifício com o dele. É claro, teologicamente falando, deixa eu falar aqui para você, eclesiasticamente falando, nada supera o sacrifício da missa. Você pode fazer jejum mais radical, você pode fazer o jejum mais poderoso, você pode fazer 21 dias, você pode fazer 40 dias, 60 dias, você pode ficar 10 anos sem comer. Nada substitui o sacrifício da missa, porque o jejum é o meu sacrifício, e o sacrifício da missa é o sacrifício dele. Então você pode fazer 1 milhão de jejum, não vai substituir nunca uma missa, porque uma missa é o sacrifício perfeito dele. O jejum é um sacrifício pequeno, meu, que sou imperfeito. Mas, por que eu faço? Porque eu uno o meu sacrifício pequeno ao dele. E o mais bonito de tudo isso aqui é que ele aceita. Agora, nós vamos estender a mão para o altar, daqui a pouco, e aí o padre vai rezar, o sacerdote. Receba, Senhor, por tuas mãos, este sacrifício. E junto com o sacrifício, o pão, o vinho, o seu jejum, para a glória do seu nome, para o nosso, aí ó, e de toda a santa igreja. Sabe o que é mais bonito? É que Jesus aceita. Ele fala, eu aceito o seu pequeno sacrifício, porque eu vejo que para você custa. Então o jejum é por amor, a abstinência é por amor, a abnegação é por amor, eu abro mão por amor, eu estou privado disso, eu me privo disso por amor, eu me dou ao outro por amor. Essa batalha espiritual de vencer meu egoísmo, de vencer o consumismo, o ter, o poder, o reter, é uma batalha constante. Lá na sua casa não tem o dia da limpa, né? A limpa, vamos limpar? Vamos ver o que tem sobrando de tênis, de calça, vamos doar para a turma, porque não está cabendo no guarda-roupa. Então eu falo assim, aí eu chego lá no quarto das crianças, isso aqui pode ir? Aí olha assim, pode, né? Criança, algum tem que ir aqui, escolhe um para ir. E não pode ser o velho vai para o lixo. O velho que eu falo está sola rasgada, sola tirada, não serve para nada, furado, não. Vamos dar isso aqui? Tem gente precisando, né? Vamos lá. É preciso a gente entender que desde uma pequena roupa, porque o tratado do Evangelho, o tratado do amor é Mateus 25, é ou não é? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Esse é o tratado do amor. Então é sair de si mesmo. E o Evangelho de hoje está nos trazendo esta verdadeira graça do Cristo que traz para mim esta realidade de se entregar por amor. Então não vamos deixar isso para depois, gente. A quaresma, a batalha espiritual é para isso. Eu quero me doar. Só que o que estão querendo falar para a gente? Não vale a pena. Quanto mais você se doa, mais você fica triste. As pessoas não compensa. Veja as tentações do diabo. Nós vamos ver isso durante a quaresma, tá? O domingo, por exemplo, na missa, vamos ver um pouco disso.
Olha a dimensão das tentações. Transforma a pedra em pão. Você é Deus, você pode. Para você. Eu não vim ao mundo para isso. Jesus transformou a pedra em pão? Não, Ele se fez pão. Sim ou não? Olha que bonito isso. Outra tentação. Você é filho de Deus, se joga daqui e os anjos vão te pegar. Por quê? Porque está escrito que os anjos não vão deixar você esvalar seu pé numa pedra. Eles vão guardar você. Jesus diz assim: eu não vim aqui para tentar a Deus. Não vim aqui para ficar pedindo sinais para Deus. Eu não vou tentar contra a vida. Eu adoro o Senhor meu Deus. Posso falar uma coisa para você? Essa tentação é tudo que nós estamos vivendo hoje a nível de aborto, eutanásia, de suicídio, de tantas coisas que agride a vida, que fecha a vida. Se joga lá, a vida não vale nada. Não, eu não vou tentar meu Deus. Mas você não é o filho de Deus, Ele vai guardar, os anjos vão pegar, vão colocar asas em você. Não, eu não preciso tentar a Deus. A minha vida não pode ser vivida desse jeito, tentando a Deus, porque isso é egoísmo também. Eu vou fazer aqui, você se vira, Deus. Você se vira. Você me protege. É igual aquele ladrão lá da internet, né, famoso. Que o repórter foi perguntar para ele, falou: o que deu errado? Ele falou: uma hora dá errado. A gente rezou antes de roubar, pediu a Deus para proteger, mas não teve jeito. Como é que você reza, irmão? Fica imaginando que oração é essa, para pedir: abençoa nosso assalto. Maria passa na frente, abrindo o caminho, desviando a polícia. Cara, é um negócio absurdo, fala a verdade. Mas o ser humano acha, isso é tentar Deus ou não é? Eu faço tudo errado, e Deus segura a onda aí. Deus, eu vou no prostíbulo, vou na prostituição, não deixa eu pegar a doença não. Meu Deus, não deixa minha esposa descobrir não. Ainda tem homem que fala assim, ainda tem coragem de falar assim: nossa, recebi um livramento, rapaz. O que foi? Não, meu celular lá, estavam os negócios lá, aí, na hora que eu fui ver lá, meu Deus do céu, mas eu consegui apagar antes da esposa ver. Foi um livramento. Livramento? Deus ajudou você? Tem certeza? Juntamente com o seu anjo da guarda, foram lá e apagaram o negócio? Não tem cabimento. É viver tentando a Deus, está vendo? É viver tentando a Deus. E a última tentação, né? A última, a terceira, que ele fala assim: me adora aí, vai, se prostra diante de mim, eu vou te dar tudo isso que me foi dado, eu te dou tudo. Ele não vive para si, para que ele quer tudo, se ele veio para dar o tudo? Viu como se vence tentação? É assim que se vence tentação, se configurando a Cristo. Eu não vou me prostrar diante de você para ter tudo, porque tudo já é meu, e eu vim dar o tudo. João 17:10, viu a oração dele? Tudo que é teu, Pai, é meu, e tudo que é meu é teu, eu te dou. É teu. Qual a grande tentação do irmão do filho pródigo? Esse teu filho aí foi embora, gastou tudo, agora vem embora, vem para cá, e o senhor dá tudo para ele, o senhor dá anel, sandália, festa, novilho gordo. Eu estou aqui com o senhor a vida inteira, o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar. Como não, meu filho? Tudo que é meu é teu. O problema é que você não abre o olho para isso, você vive para si. O tempo todo você nunca viveu para mim, então. Você não viveu para o seu irmão, você vive para si. Por isso que você fala: eu não tenho nada. O vitimismo. Então, minha gente, a grande batalha espiritual que eu quero propor hoje para a gente rezar agora é contra nós mesmos, o ego, contra o orgulho, contra o homem velho, que o tempo todo quer nos empurrar para o anticristo. Fala comigo: anticristo. Anticristo é isso, você já sabe, né? O Cristo é ungido, escolhido para dar a vida por muitos. O anticristo é aquele que é ao contrário, o espírito para viver para você. Seja egoísta, seja Deus, faça o que você quiser, não obedeça, não respeite, né? Falando para a mulher: vai lutar pelos seus direitos. Não precisa lutar não, seus direitos já estão escritos aí, só toma posse deles. Não precisa você arrancar a cabeça do homem para você ser mulher, não. Não precisa você ser feminista, para que isso? Só seja mulher. E o homem também não precisa ser machista, só seja homem, só isso. Então as pessoas começam a ser manipuladas pelo inimigo, que fica tuchando na gente o ego, o superego, que fica falando: você é o centro, você é o importante, olha você, a sua vida, o importante é ser feliz, vai lá. Olha, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu estou vivendo um tempo lá em casa, que eu já comecei a conversar assim: mãe, e o pai, se ele ficar doente?
Você vai cuidar dele? Meus pais são separados. Nós já estamos com esse tipo de assunto lá em casa. Aí há divisões. Há divisões. Porque meu pai não vive com a minha mãe. Mas se ele ficar doente, quem vai cuidar dele? E posso falar uma coisa para você? Tem gente lá da igreja, a turma em casa que está assistindo, gente que fala assim, nem a pau, mãe não vai cuidar dele não. Por que não? Não pode cuidar dele? Ele não é uma pessoa, não é o esposo dela? Parece que a gente esqueceu quem a gente é. Aí a gente entra na justiça do homem, sabe como é? Não é justo. A vida inteira ele deixou a mamãe. Quando a mamãe estava mais doente, ele deixou a mamãe. Paciência. Quando a gente estava mais pecador, Cristo morreu por nós. Não é que Paulo fala aos Colossenses isso? Ele não morreu por nós quando nós estava limpo, certinho, tudo bacana. Aos Romanos, desculpa. Ele escreve aos Romanos dizendo isso. Ele morreu por nós quando a gente não tinha nada para oferecer para ele. A gente estava mais sujo e ele deu sua vida por nós. Quando a gente estava inimigo de Deus e ele não se reconciliou com o Pai. Ele morreu nessa ocasião. Esta é a maior prova do amor de Deus. Lá está escrito assim, na carta de São Paulo aos Romanos. Esta é a maior prova do amor de Deus. Ele morreu por nós quando nós não tínhamos nada para oferecer. Nós estávamos sujos, imundo, na inimizade e hostil a Deus. Ele morreu por nós, para cuidar da gente. É claro que eu não estou nem falando isso no sentido de meu pai é saudável, minha mãe também, graças a Deus, mas as coisas podem acontecer. Mas a gente conversa disso até para saber como está o coração da turma, né? Para saber como é que se a gente está disposto de fato a viver o cristianismo. Gente, não é fácil não, é para poucos, hein? Todos são chamados, muitos, poucos escolhidos. Para você ser Cristo, a imagem verdadeira, é preciso muita conversão, muita configuração a Cristo. Mas o caminho qual é? Oração, é batalha. A gente vai rezando e Deus vai ajeitando, vai ou não vai? Hoje é sexta-feira, nós vamos rezar agora. Jesus pode tocar em você, como a mulher, como ele tocou aquela mulher, e uma força saiu dele, ele pode tocar você e transformar algo em você hoje, sim ou não? Mudar algo a mais, fazer uma mudança, uma transformação na sua vida, te converter um pouquinho mais, te transformar, fazer sua alma estar mais próxima dele. Pode ou não? É isso, vamos rezar. Que outro jeito a gente tem? Falando não adianta, forçando não adianta, com os nossos próprios esforços não adianta, tem que rezar. Você tem que chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, salmo, né? Olha que bonito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Olha que lindo. O salmista fala assim, ó Deus, eu não consegui. É o Davi, que era ungido ou não era? Para ser rei de Israel, foi ungido ou não? Escolhido? E se transformou em adúltero e assassino. Aí ele falou, não é isso, eu não fui ungido nem escolhido para isso. Meu Deus, que forte isso, né? Fala comigo, fala, Senhor Jesus, eu não fui escolhido, nem ungido, nem criado para ser pecador. Eu fui escolhido, fui ungido, fui criado para ser como Cristo, dar a vida por todos. Olha que bonito. Então, Senhor, estou arrependido. E Davi caiu exatamente no egoísmo, ao ego. Ele olhou a mulher lá, gostou dela, falou, sou rei, tenho direito. Sou rei e tenho direito. Pá, orgulho. Se apoderou da mulher, e aí ela ficou grávida, e ele quis ainda tampar o sol com a peneira, chamou o marido, falou, deita com a sua mulher essa noite. Ele falou, não, estou na guerra não vou deitar com a minha mulher não, vou proteger você, por Deus, por tua vida, vou ficar aqui. Aí ele viu que o cara não ia, aí ele colocou o cara na frente lá, do exército, sem arma, morreu na guerra, ele matou o amigo, fez tudo errado, mas aí ele falou para Deus, Senhor, não desiste de mim. Olha que bonito, né? Dá-me de novo a alegria de ser salvo, o Davi que eu sempre fui. Restaura a imagem. Dai-me de novo um espírito decidido. Criai em mim um coração que seja puro. Verbo hebraico, barat. Barat é um verbo que significa criação, criar. Mas não é criar como a gente, que fala criar filhos, criar galinha, criar uma arte, criar um desenho. Não, criar é o poder que Deus tem de fazer as coisas existirem do nada. O verbo barat, que se aparece no Salmo 50, é muito bonito. Davi fala, cria em mim o que não existe, eu preciso da tua pureza. E talvez seja isso que a gente está mais precisando hoje,
vencer o homem velho, vencer o ego, o egoísmo, vencer o querer ter razão, vencer os nossos próprios. E eu não estou dizendo que você é isso porque você quer, porque você é mau, mas a gente ficou assim, corrompido pelo pecado. Chegamos aqui e precisamos de uma graça que converte a gente. Por isso eu rezo, por isso eu levanto e rezo, por isso eu rezo o terço, por isso eu peço para Nossa Senhora, por isso que a gente reza na missa, por isso que a gente vem comungar, se confessar, por isso que a gente faz jejum, exatamente para que o outro seja beneficiado. Eu já falei aqui já, né? Deus e o diabo quer que a gente seja melhor. Os dois querem. O diabo quer que a gente seja melhor, e Deus também. A diferença é que o diabo quer que a gente seja melhor do que o outro, e Deus quer que a gente seja melhor para o outro. E ser melhor do que o outro é terrível. É terrível. Porque para você ser melhor do que ela, você tem que fazer ela ser pior do que você. E isso é muito ruim, é uma armadilha. Porque se ela for pior que você, é pior que você, porque ela vai conviver com você mesmo. É muito bom para você que ela seja melhor do que você. Por isso a gente deve ser melhor para o outro, não do que o outro. Então o diabo coloca competição, coloca esse negócio de feminismo, de machismo, não sei o que lá, essas coisas todas, meu Deus, que coisa mais ridícula, coisa mais boba, insana. Não tem sentido isso nenhum. Vamos viver para o outro. Homens, amem as vossas esposas, maridos, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. É isso, amor, dá para o outro, viver para o outro. Isso é a coisa mais linda do mundo. Você tem que falar assim, o homem tem que ser que nem José. Se consagra São José. José é um homem que tinha deveres e direitos. Ele abre mão de todos os seus direitos para cumprir seus deveres. Ele não está nem aí para os seus direitos, porque ele era esposo, ele tinha direito de esposo. Ele era pai, ele tinha direito de pai. Mas ele abre mão dos direitos para cumprir seus deveres de esposo. Ele tinha direito sobre o corpo de Maria, mas ele abre mão do direito para cumprir o dever. E ele é um homem feliz. José é lembrado, é falado no mundo. O dia que eu fui em Nazaré, eu chorei que nem uma criança, que eu vi lá todas as nações visitando a oficina de José, chinês, japonês, brasileiro e filipino, e gente da Suécia, da Croácia. O mundo inteiro conhece José. O mundo inteiro venera José. O mundo inteiro sabe da sua vida. O mundo inteiro conhece a sua fama, porque ele foi o homem que viveu para o outro, viveu para o Cristo, para a sua esposa. Agora aqueles que são egoístas, onde estão a história deles? Cadê eles? Onde estão? Quem que lembra de uma pessoa egoísta que só viveu para si? Quem que lembra dela? Quem é a pessoa que é herói? Fala, fulano lá viveu só para si, a gente idolatra ele. Não, se esquece, cai no esquecimento. É preciso que a gente tenha coragem de hoje entrar nessa dimensão do apóstolo Paulo aos Efésios. Despojai-vos do homem velho, como Davi. Cria em mim um coração puro, Senhor. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. E sabe o que eu vou fazer, Senhor? Vou ensinar o seu caminho aos que erram, os pecadores, para que eles voltem. Eu sei que o sacrifício agora não vai resolver, Deus. O sacrifício é um coração arrependido e humilhado. E aí sim, a partir daqui, eu vou fazer jejum. Me perguntaram esses dias se Davi falou isso e depois fazia jejum. Claro que fazia. Se fazia jejum, vestia de saco, cinza, vigília. Ele fazia. O que ele estava falando não tem nada a ver com não fazer. O que ele estava falando que não é só isso. O que vai fazer eu conseguir a graça vai ser uma busca verdadeira. E a partir daí sim, viver para o outro. E como termina Davi a sua vida? Vivendo para o outro. Como termina Pedro a sua vida? Vivendo para o outro. É isso. É importante a gente entender que a gente precisa brigar, lutar para sair desse egoísmo, lutar contra esse ego, contra o ciúme, contra a mágoa, o ressentimento, que não é outra coisa a não ser egoísmo. A gente precisa vencer isso e perdoar e amar para a glória de Deus. Vamos rezar? Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Vamos rezar. A nossa oração nesta noite é para que eu e você, feche seus olhos, a gente consiga uma graça hoje, alcança aqui nessa missa, hoje, sexta-feira, você que está em casa, reza com a gente também, reza com a gente. Não fica disperso, não, vamos rezar. Se você até puder assim, se você puder colocar a mão no seu coração, juntar suas mãozinhas, para você sim entrar na intimidade mesmo, para você buscar a Deus, esse homem novo, criado à verdadeira imagem de Cristo, justiça de Cristo. Eu quero convidar você a rezar com um coração arrependido, e o Senhor não vai desprezar, está dizendo isso, o Senhor não há de desprezar um coração arrependido, contrito. O Papa Francisco tem falado isso, de uma verdadeira contrição. Vamos fazer isso agora? Uma verdadeira contrição, verdadeiramente, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, a viúva, o viúvo, o jovem, o casal de namorado, verdadeira contrição, arrependimento. Fala, Deus,
Você me criou para eu ser a imagem, para ser semelhança sua. Você me criou para ser Cristo, para viver a vida por outros. O Senhor me ungiu para isso. O Senhor me deu o Espírito Santo para isso. Mas o pecado? Não, o pecado não. O diabo não quer. Ele é o anticristo. Ele é anti viver para o outro. Por isso ele fica tuchando em mim. Você será um Deus. Seus olhos se abrirão. Você é poderoso. Você pode. Faz o que você quer. Seja livre. Para de ficar vivendo essas regras, essas normas que te prendem, que te prejudicam e te frustram. Não, irmão, não. Viver para o outro. Exatamente não comer para que o outro coma. Exatamente eu estar diante de Deus para que o outro também esteja. Exatamente eu rezar para que as almas se convertam. É eu dar a minha vida para salvá-la. Quem perde a sua vida vai salvá-la. É preciso que eu e você hoje abramos o coração, peçamos essa graça. Peça uma graça de renovação. Sabe quando você humildemente olha para você agora, para você, e fala: Deus, eu preciso mudar, eu preciso de conversão, eu preciso sair dessa zona de conforto que eu estou, eu preciso dessa graça, Senhor. Oh meu Deus, como eu preciso, Pai, eu preciso, Deus, ser transformado, ser restaurado. Eu preciso, Deus, do Teu Espírito. E por isso nós pedimos nesta noite o Espírito Santo, doce hóspede da alma, que santifica a alma. O Espírito Santo, que é o poder, que é fogo de Deus, que nos purifica, que nos depura. Então neste momento peça, reza comigo, vai falando, fala: vem Espírito Santo, vem me transformar. Pode soltar a sua voz, fala com Deus, fala, vem Espírito Santo, vem me converter, vem transformar a minha vida. Aqui está um coração, o meu coração nesse momento, contrito e arrependido, humilhado. Aqui está o meu coração entendendo o seu plano para mim, e só assim eu vou ser feliz. Por isso, Senhor, que a humanidade não está conseguindo ser feliz, porque está vivendo para si. O Senhor não criou a gente para isso. O Senhor criou a gente, escolheu a gente, ungiu a gente para viver para o outro, e não para ficar roubando a mulher do outro, que nem fez Davi, roubando a mulher do seu amigo. Não. O Senhor nos fez para viver para o outro, para cuidar do outro, para ser guarda do outro, como o Senhor falou para Caim: cadê o teu irmão? Eu por acaso tenho que saber onde ele está? Sim, tem sim, porque eu te constituí guarda do teu irmão. Você tem que saber dele. Onde está o teu irmão? É a pergunta que Deus faz a Caim. Como ele fez para também Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, quando ele estava sentado na porta da tenda, no maior calor do dia, nos carvalhos de Mambré. Deus pergunta para ele: onde está a tua esposa? Ei, marido, vai lá chamar ela. Vem cá. Se doa, se entrega. Por isso hoje nós pedimos ao Espírito Santo que Ele transforme o nosso coração. Às vezes, no nosso peito, o coração fica de pedra, magoado, frio. Mas hoje nós pedimos a Jesus: me transforma, Senhor. Eu preciso disso. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, de Jesus, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar. Como é que Ele é? E sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Canta essa parte de novo. Que tem o dom de amar. Como que é Jesus? Que tem o dom. Como é que Ele é? Que sabe perdoar. E o que Ele fez? Que deu a vida para nos salvar. Se você quer um coração assim, levante os seus braços e peça a Jesus: Jesus, manda seu Espírito para transformar meu coração. Lindo, lindo demais. Você sentindo, você encontrando. Jesus, manda teu Espírito. Para quê? Para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, confessa, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta. Como é que é?
não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Olha lá, ó. Quer tudo e não sabe partilhar. Mais uma vez, vai. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Como é que ele é? Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Levante seus braços, cante, coragem, força. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Manda, Jesus, só o seu Espírito. Jesus, manda, Senhor. Manda teu Espírito para transformar meu Para terminar a oração, agora, lava e purifica, vai. Lava, lindo, e restaura-me. E restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos. Levante os seus braços, clama, peça. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Peça. Santa Teresinha do Menino Jesus canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais forte que você puder. As vozes, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite, transforma nosso coração. Você está escutando o teu povo cantar? Você está ouvindo o Espírito Santo? Você está ouvindo, Espírito Santo, o clamor da igreja? Ore no Espírito Santo, ore no Espírito. Está ouvindo o gemido da igreja, Espírito Santo? Olha o gemido da igreja. A gente só quer um coração transformado. A gente não aguenta mais. Sozinho a gente não consegue, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Toca o coração da gente. Espírito Santo, ajuda a gente. Espírito Santo, transforma. Por favor, converte. Muda para o nosso bem. Nós queremos assumir essa realidade do homem novo, criado à verdadeira imagem e justiça de Cristo, santidade. Transforma-me, Senhor, conforme a tua palavra. Manda, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. vai estendendo as suas mãos e pede para Jesus. Jesus, vai entregando o seu coração. Que lindo.